Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Gente, não para de chover. Olha como é que tá o céu. Totalmente nublado. Acabou de chover. Vai chover a noite inteira. Então fica bem complicado de eu passar para fazer vídeos como eu gosto de fazer vídeos para vocês, né? Vim sempre aqui fazer vídeo. Então tô sempre passando aqui mostrando, fazendo tour no meu quintal. Porque é um vídeo que vocês também gostam de ver, né? Como é que é aqui meus orquidários, como é que estão as minhas plantas. Porque é só o que dá para fazer quando tá chovendo muito. Não tem como eu fazer replante, não tem como eu fazer um vídeo mais elaborado para vocês. Por conta que toda hora chove, né? E a gente tem sempre que agradecer pelo fato de estar chovendo. Vou passar por aqui para mostrar aquela parte que o rapaz estava construindo, ó. Que ainda falta chegar umas madeiras para terminar de se construir essa área aqui, ó. Mas ele já começou a ter uma ideia de como que vai ficar aqui. É uma outra área para colocar orquídeas aqui também. Aqui, ó, é a parte onde a gente fica, né? Parte de lazer. Tem algumas orquídeas nas árvores, né? Como eu sempre mostro para vocês. Aqui é o meu orquidáriozinho de mini Phalaenopsis. É bem arborizado, é bem separado. Perguntaram sobre o teto. Aqui, ó, é ripado de madeira, tá? Não coloco sombrite, não gosto. Tem umas Phalaenopsis brancas. Estão passando a floração, porque quando começa a chover muito, começa a dar uma estragada nas flores, né? Gente, aí hoje vou aproveitar e falar um pouco sobre rega, né? Porque muitas pessoas perguntam aí como é que eu faço para regar as minhas plantas, qual que é o horário certo para as regas. E as regas é uma coisa bem particular para todo mundo, tá? Não tenho uma coisa assim básico para tudo, para todas as regiões, não. Vai depender muito da região onde você mora, vai depender muito da temperatura do localzinho aí da onde você está morando, tá? Regas em vasos de barro com substrato de argila expandida com pedra brita é uma rega diária. Por quê? O vaso de barro, como a gente sempre fala, ele suga a água junto com a planta. Então, todas as vezes que você coloca uma planta num vaso de barro com argila expandida ou pedra brita, ou as duas junto, né, sem colocar esfagno, é um local onde você vai ter que regar mais vezes. Você vai ter que regar aí todos os dias. Vaso de plástico com argila expandida e pedra brita, você pode vir regar essas plantas aqui uma vez, um dia sim, outro não, tá? Por quê? Porque o vaso de plástico, ele junta mais umidade. É um tipo de vaso que ele segura a umidade por mais tempo. Por mais que na parte de cima o substrato seja um substrato bem drenado, a argila expandida, a pedra brita seja bem drenado, o vaso na parte de baixo ele vai guardar um pouco de umidade. Então a gente sempre tem que ver que no vaso de plástico a rega tem que ser menor, tá? A rega tem que ser um dia sim, outro não. Essa regra não vai valer para todos os estados. No Nordeste, onde a temperatura do sol é mais forte, dificilmente vai esfriar. Tem épocas no ano que chove, não é o ano inteiro. Então, acho que você pode regar essa planta no vaso de plástico também todos os dias, se o seu substrato for bem drenado. Quando você vai optar para colocar um esfagno junto com a pedra brita ou com a argila expandida no vaso, aí o prazo de regas também é determinado pela região onde você mora. Porque o que você tem que fazer? Sempre quando você chegar no seu vaso, colocar a mão dentro do substrato, que aí você vai sentir se vai ter umidade ou não. Porque simplesmente você chegar aqui e você já fazer a rega, você pode acarretar aí que você vai ter um excesso de umidade. E com excesso de umidade, essas plantas elas acabam apodrecendo, porque a orquídea ela gosta sim de muita umidade, mas ela gosta também de secar. Tem que ser aquele substrato que você joga a água e em pelo menos um dia essa água ela vai secar.
Então, por mais que você more em regiões mais quentes, onde você vai colocar esfagno, nunca coloque o esfagno num tanto demasiado que ele não seque. Sempre tem que colocar as coisas com parcimônia, colocar as coisas aí no limite, onde você perceba que você molhou, vai secar. Vai ter um dia sim, outro não, essa planta ela vai secar. Esse seco no substrato, essa arte de você molhar e secar, vai induzir aí a brotação, a novos brotos aí nas suas plantas e o enraizamento, porque essa planta vai estar sempre em constante umidade, mas ela vai sentir a necessidade de enraizar, porque ela sabe que uma hora o seu substrato ele vai secar. Se tem essa permanência de molhar e secar, a planta automaticamente ela vai saber, poxa, esse substrato ele vai secar. Então o que ela vai ter que fazer? Ela vai começar a induzir raízes. Por quê? Porque quanto mais raízes ela tiver, mais absorção de água ela vai ter. Então, quando ela emitir bastante raízes, toda vez que você jogar água, por mais que a água seja pouca, ela vai ter por onde absorver uma quantidade maior de água. Então, essa necessidade de molhar e secar o substrato faz com que ajuda no enraizamento das plantas, porque ela precisa criar raiz para absorver a água quando você jogar no substrato. Em dias muito quentes, em locais muito quentes, dias muito quentes, quando você estiver aí naquela época de calor na sua região, você pode molhar sua planta todos os dias, mesmo que seja num vaso de plástico, né? Desde que não tenha aí muito esfagno dentro. Você pode regar um dia, todos os dias, né? Porque é na época de calor. Já na época de frio, as nossas regas elas são diminuídas, né? A orquídea, ela não vive somente com a água que você joga dentro do vaso. A orquídea também, ela vive com aquela água que ela pega no ambiente. Aquela água que você dá para ela através da umidade relativa no ambiente. Como que eu posso proporcionar umidade relativa no ambiente? Você tendo o seu chão de terra, todas as vezes que você molhar, o chão sempre vai ficar úmido. Então, com o calor do sol, essa umidade ela tende a subir. Então, gotículas de água são soltadas no ar. E é por onde as plantas vão captar essa água, essa umidade relativa no ambiente. Não necessariamente a água que você jogou no vaso. Isso vale para todas as regiões. Outra forma de você aumentar a umidade aí, é como eu faço aqui, ó. Colocar bastante plantas, tanto embaixo quanto em volta. Ter no local onde você cultiva as plantas, as suas orquídeas, plantas por todos os locais, porque essas plantas elas também respiram água, e quando elas respiram e soltam a respiração, ao soltar essa respiração elas estão soltando também água no ambiente. Então, quando elas soltam essa água no ambiente, as orquídeas elas vão se beneficiar dessa água que está no ambiente também, tá? Então é um ambiente propício para o cultivo de orquídeas. Quando você tem um orquidário que ele é aberto, que chove muito no orquidário, essa umidade ela fica contida também. E isso faz com que apareçam aqueles lodinhos, né? Aquelas samambaias que aparecem espontaneamente no seu quintal. Isso favorece também que cria uma umidade. Alguma coisa também que nasce aqui no vaso, ó, que é esse lodo verde também. Esse lodo aqui não é prejudicial para as plantas. Esse lodo também ajuda na umidade. As plantas que estão na madeira, plantas que estão assim em tronquinhos, que a gente gosta de colocar porque acha bonito, essas plantas, independente do local onde você esteja morando, precisa ser regada todos os dias, porque a madeira é um meio de cultivo que não segura umidade. A madeira, você molhou, ela vai secar. Então, como a gente sabe que seca rápido, você tem que regar todos os dias. Isso vale também para as árvores, né? As plantas que você planta assim, árvores, ó, amarrada nas árvores, também precisa ser molhada todos os dias. Não pode ter aquela coisa de, na natureza ninguém vai molhar. Mas essa planta, na natureza, elas já vegetam em locais próximos a rios, próximos a pântanos. Então, elas já estão recebendo umidade relativa do ambiente o tempo inteiro.
Isso é diferente da sua casa, porque uma árvore plantada na sua casa, ela não está no meio da natureza. Então você tem que cuidar dessa planta, tanto na parte de fungo, quanto na parte de adubação, quanto na parte de umidade. Porque uma árvore na sua casa é diferente de uma árvore no meio da mata. Não tem tanta adubação, não tem tanta umidade quanto teria na mata. Eu fiz aqui tipo uma mata, ó, tá vendo? Tem plantas altas por todos os lados. No meu orquidário é tudo cheio de plantas, o que traz para o meu cultivo uma umidade. Por mais que eu passe aqui 2, 4, 5 dias sem regar as minhas plantas, elas vão estar recebendo umidade por conta que tem toda essa floresta aqui que traz umidade para ela. Tem todo esse chão que sempre está molhado, trazendo umidade relativa no ambiente para dentro do orquidário. Eu tenho fonte também, né? Que a fonte fica ligada, sempre jogando gotículas de água aí no ambiente. Então tudo isso proporciona para a orquídea um tipo de rega. A rega não é somente aquilo que você joga aí na sua planta, né? É todo um contexto, é todo um ambiente. Tudo que você colocar que retenha umidade dentro do ambiente onde você tem as suas plantas, vai ser considerado como rega. Porque a rega é tudo isso, é esse contexto inteiro de onde as suas plantas estão plantadas. Você sempre tem que ficar sempre olhando isso. Qual o ambiente que você está plantando as suas plantas? Você tem plantas terrestres, outras plantas que possam trazer umidade para o seu cantinho, para o seu orquidário, para as suas plantas, porque tudo isso aqui faz parte da rega. Tudo isso que você vê aqui, ó, todas essas plantas, o chão de grama, as fontes, o tipo de vaso, o ambiente onde está sendo cultivada, o meio ambiente em si, se é um local mais úmido, né? Se não é sempre só quente. Tudo isso que você vê em volta é o que traz desenvolvimento para a sua planta. Isso tudo aqui faz parte da rega, tá? Porque o tempo inteiro, toda essa umidade criada nesse ambiente aqui está sendo absorvida pela sua orquídea. Então a rega depende muito aí do seu bom senso e do local onde a sua planta está sendo cultivada. Desde que seja dependendo do substrato que você está colocando para a sua planta e do ambiente onde a sua planta está sendo criada, cultivada, é que você vai determinar aí quantas vezes a sua planta precisa ser regada, precisa ser molhada, porque regada ela já está sendo o tempo inteiro pelo meio ambiente. Mas quantas vezes ela tem que ser molhada? Quantas vezes você vai ter que jogar água na sua planta? É o que vai determinar aí é o estado de como está o seu orquidário, como que esse orquidário foi construído e como é constituído aí a paisagem onde as suas plantas estão sendo cultivadas, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha esclarecido vocês, sendo que regra básica para que vocês venham regar suas plantas é sempre olhar o substrato, pôr a mão dentro do substrato para perceber se ele precisa de água ou não, porque não é somente olhar, tá? É sentir, pôr a mão e sentir se o seu substrato precisa de água. Se ele precisar de água, aí sim é a hora de você regar. Sempre coloca a mão dentro do substrato para verificar se a sua planta está precisando de mais umidade ou não, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.